Fala, povo, beleza? Esse final de semana tivemos Copa do Mundo de Mountain Bike. Fiz o resumo do XCC que eu publiquei na sexta mesmo e hoje, segunda-feira, vou fazer o resumo do XCO feminino e masculino, no qual Nino Schurter se isolou mais ainda na frente da história do mountain bike como o melhor de todos os tempos. We grew up together, never thought you'd be next to me. Bom, então a Copa do Mundo, a última etapa da Copa do Mundo de mountain bike de 2022, marcando inclusive o final de uma era, né? Porque a Red Bull TV parou de, na verdade assim, a Discovery comprou os direitos de transmissão a iluminação tá meio esquisita, mas tudo bem. Comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo a partir do ano que vem e vou fazer um outro vídeo em sequência aqui sobre isso, e aí eu falo mais lá, mas bom. Então foram 11 anos de Red Bull TV transmitindo através do aplicativo de forma gratuita, com os comentários do Rob e do Bart Brentjens, que, enfim, sensacional. Então vale a menção aqui do final dessa era, né, que foi muito importante para o mountain bike. E tivemos essa disputa em Val di Sole, que é o Val di Sole Bike Land, que é um local na Itália, que já foi palco aí. Inclusive, acho que o Mundial do ano passado foi em Val di Sole, que o Nino Schurter ganhou também. E era um percurso muito duro, muito técnico, com subidas muito longas. Então, no início ali, você tinha uma subida muito longa, tinha 2 loops com subidas muito longas, descidas muito técnicas, muita raiz, muito rock garden. Então, realmente foi bastante desafiador aí para os atletas. Entre as mulheres, tivemos uma performance impecável da Pauline Ferrand-Prévot. Logo no início da prova, ela e a Laurana Leconte destacaram e conseguiram abrir uma boa vantagem. Eu acho que foi na segunda ou na terceira volta, as mulheres deram só 5 voltas, os homens deram 6. A Pauline Ferrand-Prévot deixou a Leconte para trás. Vale o destaque por quanto que a Leconte está bem na parte técnica. Ela estava descendo, ela estava abrindo vantagem da Jolanda Neff nas descidas. Então realmente foi algo sensacional o tanto que ela estava andando, principalmente nas descidas. E ela também sobe muito bem, mas a Pauline realmente estava fora do normal nesse final de semana. E então a Pauline Ferrand-Prévot ficou em primeiro lugar, Laurana Leconte em segundo. A Jolanda Neff fez uma boa prova, também terminou em terceiro, mas pra vocês terem ideia do tanto que a Pauline andou, ela terminou 1 minuto e 27 na frente da Laurana Leconte e 2 minutos e 29 na frente da Jolanda Neff. Então você vê aí o tanto de tempo que ela abriu. A Halle Betten terminou 3 minutos e 18 atrás da Prévot. A quinta colocada, que foi a Sina Frey, terminou 5 minutos e 11. E a Alessandra Keller, que foi a campeã da classificação geral da Copa do Mundo, ou seja, ela que venceu a camisa de campeã geral da Copa do Mundo de 2022, ela terminou em 6º lugar, ela cruzou a linha de chegada morrendo, ela fez muita força, mas conseguiu, mesmo chegando em 6º lugar, garantir a vitória. Você vê, ela ficou 56 pontos na frente da Rebecca McConnell, que ganhou as 3 primeiras provas da temporada. A Anne Terpstra ficou em terceiro, 64 pontos atrás, então foi bem apertado, assim, poucos pontos de diferença. A Laurana Leconte ficou em 4º lugar e em 5º lugar ficou a Mona Mitterwalner, que está estreando esse ano na Elite. Então a menina realmente está andando muito, então está aí com excelentes resultados já. E a Pauline Ferrand-Prévot não foi bem nas etapas de Copa do Mundo esse ano, então ela nem configurou entre as 10 primeiras aqui da classificação geral da Copa do Mundo. Ganhou o Mundial agora também, e semana passada, mas ela não foi bem nas etapas de Copa do Mundo. Então, mas terminou a temporada e muito bem com o Mundial e a vitória na última etapa. E bom, entre os homens tivemos uma prova sensacional, uma prova muito disputada, mas também com uma incrível performance de outro francês, o Titouan Carrot, que
no XCC. Ele venceu o XCC também, que eu até comentei com vocês que o Alan Hatterley estava andando muito, botando muita pressão, e ele era o único que estava conseguindo acompanhar ali muito bem o ritmo do Hatterley, então estava mostrando que realmente estava com pernas muito fortes. E já no início, ele já descolou. O Nino teve um problema na largada, ele não conseguiu encaixar o pé, então ele demorou ali para se recolocar novamente, e aí ele até falou numa entrevista no final que quando ele conseguiu se encaixar ali, o Carrot já tinha aberto vantagem e ele não teve, mas ele começou a perceber que não daria para lutar pela vitória da etapa, que seria até bater o recorde do Absalom. Ele é empatado com o Absalom hoje em 33 vitórias de etapa de Copa do Mundo. Mas aí ele poderia bater o recorde do Absalom para 34, mas ele começou a focar na disputa pela geral. Então ele ficou no grupo ali da nova geração, né, que é o Luca Braido, o Jordan Sarrou, que foi campeão mundial há alguns anos, que já não é tão nova geração assim, o Alan Hatterley, o Vladaskalo estava um pouquinho para trás ali, enfim, mas eles ficaram nesse grupo, e aí esse grupo foi se selecionando, e aí mais para frente realmente ficou mais o Luca Braido e o Nino Schurter. Na última volta, o Nino Schurter tentou dar uma pancada, só que assim, o Luca Braido, ele foi abrindo, ele abriu assim, tipo, ele abriu na segunda volta ele estava com 17 segundos, aí na terceira volta ele estava com 30 segundos, aí na quarta volta ele estava com 40 segundos, aí na quinta volta ele chegou a 50 segundos, e aí o Nino na última volta deu uma apertada e tirou 20 segundos, eu acho, mas não dava tempo para buscar o Braido. Ele não quis arriscar, quis fazer uma prova mais conservadora para garantir o resultado. E essa luz está muito doida, porque ela diminui e aumenta. Ele não quis arriscar a vitória na geral, apesar de que com o Carrot ganhando ele podia chegar até em oitavo, mas ele quis fazer uma prova conservadora ali para garantir a vitória na geral da Copa do Mundo. E foi o que ele fez, apesar dessa acelerada no final, ele não conseguiu pegar o Titão Carrot, que andou demais e conquistou a vitória, e o Nino largou todo mundo para trás e fez segundo lugar e conquistou aí a vitória, a vitória na classificação geral da Copa do Mundo de Mountain Bike. Titão Carrot fez aí uma prova sensacional. Deixa eu só confirmar aqui por vocês a informação certinho da classificação da etapa e da Copa do Mundo. Então na etapa foi Titão Carrot em primeiro, Nino Schurter em segundo, o Jordan Sarrou em terceiro, eu até falei que foi o Luca Braido, desculpa, mas foi o Jordan Sarrou que acompanhou junto com ele, o Victor Koretsky fez quarto lugar e o Luca Braido fez quinto lugar. O Serrano, que fez uma disputa legal com o Nino lá no Mundial, largou muito mal e acabou conseguindo chegar ainda em sexto lugar. Então o Serrano está realmente andando muito bem. E na classificação geral da Copa do Mundo, vai carregar aqui, foi o Nino Schurter em primeiro, o Titão Carrot em segundo, 103 pontos atrás, o Luca Braido em terceiro, o Valero Serrano em quarto e o Alan Hatterley em quinto. E o Vladaskalo em sexto. Então, o Nino vai pulando gerações, né? Ele continua no topo, e eu acredito que ano que vem ele vai bater o recorde, mais esse recorde do Absalom, e aí vai ficar realmente isolado aí na frente. Mas eu acho que esses caras aqui, o Carrot, o Braido, o Serrano, o Hatterley e o Vladaskalo, esse ano eles são os tops, assim. Então realmente são os caras que estão se destacando bastante. Todas as provas estão lá na frente, muito técnicos, muito fortes, enfim. Tá realmente muito legal. E quando aparece, lógico, o Pidcock, que o Mundial, semana passada que ele não venceu, foi a primeira prova de XCO que ele largou e não ganhou. Todas as provas de XCO que o Pidcock largou, ele venceu. Mentira. Teve uma outra que ele largou lá em centésimo e carambada, que foi a primeira prova dele, que ele largou em centésimo carambada e chegou tipo, em quinto, sei lá, um negócio assim. Então acho que todas as outras provas ele venceu. Então, assim, fora da curva, né? Mas não conta, porque ele corre de estrada. Mas o resto é esse povo aqui. E o Nino, que eu falei com vocês que ele bateu o recorde, o que aconteceu? Ele estava empatado com o Absalom com 6 vitórias na geral de Copa do Mundo, né?
de mundial, ele já bateu o Absalom tem um tempo já, que ele tem 10 vitórias de mundial, e ele estava empatado com o Absalom em vitórias de etapas, que nem essa etapa, que ele venceu 33, o Absalom venceu 33, e ele estava empatado em número de vitórias na geral. E agora ele passou o Absalom, agora ele tem 7 vitórias, então tá mais isolado ainda nas disputas aí pelo ser o melhor da história. Então realmente um troço fantástico. Então, parabéns, Nino, você é o cara, e é isso, o carrote também andou demais, e esse é o resumo da etapa, beleza? Espero que tenham gostado, like no vídeo, inscreve no canal, a gente fala mais depois. Valeu! We grew up together, never thought you'd be next to me.